E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou fazer a correção da AP da segunda série do ensino médio do segundo bimestre de 2020 de língua portuguesa. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva para receber mais conteúdos do tipo. Leia o texto e responda as questões 1, 2 e 3. Ter uma higiene pessoal correta faz diferença na saúde e qualidade de vida. Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos devem ter com o corpo diariamente. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como vermes, penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece e fica limpo e saudável. Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. No entanto, a higiene pessoal envolve muitas outras práticas que são simples, mas que devem ser feitas regularmente. É muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à saúde. Os especialistas da área de saúde indicam que depois de realizar alguma atividade física ou depois de um dia atarefado, a higienização do corpo deve ser feita em seguida, removendo a sujeira da rua e os micro-organismos que durante a atividade física talvez tenham se instalado no corpo. O banho é indispensável para a saúde e a secagem total da pele também é importante para a prevenção de fungos e micoses, segurando assim a limpeza profunda do corpo. A higiene das mãos é outro aspecto fundamental e que não deve passar despercebido. As mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Essa rotina é importante porque as mãos são as partes do corpo mais utilizadas para realizar as diversas atividades diárias. Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. As unhas devem estar sempre bem limpas. Essa precaução ajuda na prevenção de doenças vindas de bactérias fungueais. É essencial evitar colocar as mãos na boca e morder ou roer as unhas, pois as mesmas contêm muitas bactérias que podem ser transmitidas para a boca e causar riscos sérios à saúde. Médicos e especialistas da área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne a ocorrência de doenças infecciosas, como, por exemplo, vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. No Brasil, segundo o estudo SUAB, que entrevistou 150 mães donas de casa em São Paulo, foi constatado que 65% das crianças delas apresentam coliformes fecais nas mãos após irem ao banheiro. Entre as bactérias encontradas estão Enterococcus e Escherichia coli, causadoras de doenças gastrointestinais. Os especialistas da área da saúde garantem que a higiene pessoal correta ajuda a afastar diversas doenças e melhorar a qualidade de vida. Segundo eles, o hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas, de preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida. Trabalhando na qualidade de vida e investindo tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde corporal das pessoas. Por esse motivo, desenvolvem produtos com a finalidade de garantir a proteção e a limpeza do corpo, como, por exemplo, o kit sabonete líquido, que além do sabonete para a higienização correta da pele, possui o hidratante corporal para manter a pele saudável. A Fiorucci pertence a Greenwood, marca conhecida por sua excelência e inovação no setor de saúde e cosmética. Questão 1. O autor defende a tese de que a higiene é uma ação preventiva para várias doenças. Para isso, ele utilizou o argumento de a. Trabalhando na qualidade de vida e investindo tecnologia em prol dos bons hábitos de higiene, empresas como a Fiorucci se preocupam com a qualidade de vida e a saúde corporal das pessoas. B. Médicos e especialistas da área da saúde afirmam que a higiene pessoal previne a ocorrência de doenças infecciosas, como, por exemplo, vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. C. Segundo eles, o hábito de manter os cuidados com a higiene pessoal deve ser introduzido desde cedo na vida das pessoas, de preferência quando criancinhas, pois assim será mantido por toda a vida. D.
Hábitos simples como tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. E as mãos devem ser lavadas antes e depois de ir ao banheiro, antes de cozinhar e de ingerir alimentos e após chegar em casa de atividades na rua. Nessa alternativa, ele está afirmando que o autor defende essa ideia, que a higiene é uma ação preventiva para várias doenças. E aí ele quer saber o que é que o autor faz, né? O que ele fala, qual é o argumento que ele usa para provar essa ideia dele, né? Então, a gente percebe aqui na letra B que ele está falando que os médicos afirmam que a higiene previne a ocorrência de doenças infecciosas, aí fala quais, né? Vermes, protozoários, bactérias e vírus que causam diarreia, gripe ou resfriado. Então, a gente percebe que nessa alternativa ele está argumentando, né? E com isso provando a ideia que ele está defendendo aqui nesse trecho, entre aspas. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Questão 2. Além das mãos, limpar debaixo das unhas é de grande importância e também colabora para a higiene pessoal. A conjunção destacada introduz uma ideia de A. Explicação. B. Conclusão. C. Adição. D. Condição. E. Comparação. Nessa questão, ele está perguntando o seguinte: qual é a ideia que essa palavra em destaque está colocando, né, nesse trecho? Então, além é uma conjunção que está indicando sempre uma soma, uma adição, um acréscimo. Então, ele fala que não basta só limpar as mãos, também precisa limpar debaixo das unhas. Então, não é uma coisa só, é mais de uma coisa. Então, acrescenta uma nova ideia, soma uma nova ideia, né? Além dessa ideia de que tem que lavar as mãos. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, adição. Questão 3. O termo em destaque, prevenção, no terceiro parágrafo do texto pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por A. Preparar, B. Evitar, C. Garantir, D. Reparar e manter. Nessa questão, ele quer saber qual das palavras das alternativas poderia ser trocada, né, colocada no lugar de prevenção sem mudar o sentido. Né? Prevenção vem de prevenir, que basicamente é a mesma coisa que evitar. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra B, evitar. Se eu trocasse ali prevenir, né, prevenção por evitar, não alteraria o sentido do texto. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Leia os textos e responda as questões 4 e 5. Texto 1. O bilhete de amor. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando, morria-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário. Ele estava com vontade de olhar para trás, para procurar uma resposta com um olhar. Era um tímido e não encorajava. A professora explicava num mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas. Só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas. Estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso. Texto 2. Trabalho de geografia para apresentar na frente. Apresentar na frente não, vou morrer de vergonha. Quem prefere fazer prova em vez de trabalho? Prova, prova. Levanta a mão. Levantar a mão não, vou morrer de vergonha. Questão 4. Considera-se que os textos A. Revelam as reações das personagens causadas pela timidez. B. Exibem as situações enfrentadas pelas professoras nas escolas. C. Informam fatos históricos sobre amores vividos na fase juvenil. D. Descrevem os lugares onde acontecem as experiências dos meninos. E. Narram sobre a paixão vivida por um menino em fase escolar. Na questão 4, ele quer saber o que os dois textos fazem, né? Então, considerando que no primeiro texto o menino recebe o bilhete, fica com vergonha de olhar para trás. No segundo texto, né, o menino ali está com vergonha de apresentar na frente, mas também está com vergonha de levantar a mão para dizer que prefere prova. E no lugar em que ele foi publicado, olha só o que está escrito aqui, ó,
como lidar com um aluno tímido. Então, somando tudo isso, a gente chega à conclusão de que os dois textos revelam as reações das personagens causadas pela timidez. Consequentemente, a alternativa correta é a letra A. Questão 5. No texto 1, Pitu sentiu-se perturbado porque A. Era tímido e não se encorajava a olhar para trás. B. Estava com um bilhete e não fazia ideia do que se tratava. C. Recebeu a revelação que esperava da menina que gostava. D. Dispersou a atenção sobre o que a professora explicava no mapa. E. Encontrou um bilhete ao guardar os materiais embaixo da carteira. Nessa questão, ele quer saber o que é que deixou o Pitu, no texto 1, perturbado. Né? A gente vê que o texto fala que ele encontra o bilhete e aí ele, né, não mostra para ninguém e tal, fica ali já todo cheio de vergonha, quer olhar para trás, mas não tem coragem. Então, todo gatilho, né, todo motivo de deixar ele perturbado é o que acontece já no começo, que foi encontrar o bilhete. Portanto, a alternativa correta é a letra E, encontrou um bilhete ao guardar os materiais embaixo da carteira. Questão 6. Em Por que não vai ver se estou na esquina? A expressão popular possui um sentido irônico de A. Desviar a atenção do texto. B. Reconhecer que está na esquina. C. Distanciar a pessoa com quem se fala. D. Desenvolver o assunto a ser tratado. E. Orientar a personagem sobre o que deve fazer. Nessa questão tem essa expressão popular e ele quer saber, né, qual é o sentido irônico que ela tem. Porque quando a gente diz, por que não vai ver se estou na esquina, a gente não está querendo que a pessoa vá de verdade ver se a gente está na esquina. É porque a gente está ali falando com ela, então ela sabe que a gente não está na esquina, né? Tipo, não faz sentido levar isso ao pé da letra. Então, assim, é um sentido de ironia, não é um sentido literal. E qual é o sentido de ironia que ele quer saber, né? A gente fala isso quando a gente quer afastar a pessoa, quer que ela saia de perto, quer que ela pare de incomodar, de perturbar. O sentido irônico é de distanciar a pessoa com quem se fala. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Leia o texto e responda à questão 7. A canção do Senhor da Guerra, Renato Russo. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão, mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucro na exportação? Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da Guerra não gosta de crianças. 6 vezes. Questão 7. Assinale os versos em que o eu lírico faz um protesto contra a guerra, revelando uma postura humanitária. A. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. B. Para que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? C. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão. D. Que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. E. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Nessa questão ele quer saber qual é a alternativa que mostra o eu lírico fazendo um protesto contra a guerra. Então a gente percebe aqui que tem 5 alternativas em que ele está falando a respeito da guerra, né? E em 4 tem uma ironia, né? E em uma delas, única, que é a letra C, tem um sentido já mais literal, né? Então assim, essa C, ele está falando de uma maneira clara que a guerra não tem sentido, que as crianças ficam com arma na mão e etc. Né? Já nas outras, ele fala com ironia, como por exemplo, ó, na D, que belíssimas cenas de destruição, não teremos mais problemas com a superpopulação. Tipo, ele está sendo irônico, dizendo que as cenas de destruição são bonitas e que ajuda a não ter problema com a superpopulação, já que as pessoas estão morrendo. Então, assim, é um trecho irônico, né? Assim como na E, na B e na A. Já na C, é a única em que ele está falando claramente, de uma maneira bem literal, um protesto contra a guerra
né, sem utilizar dessa ironia e, ao mesmo tempo, revelando também uma postura humanitária, né, de preocupação aí com as crianças, etc. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, mais uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão. Leia o texto e responda as questões 8 e 9. E daí? Na minha casa ainda não está faltando água, mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Questão 8. O tema da charge é A. O alto custo doméstico do uso da água. B. O uso de mangueira para lavar calçadas. C. A mania de limpeza de algumas pessoas. D. A falta de consciência na utilização da água. E. O conflito entre moradores do mesmo bairro. Na questão 8, ele quer saber qual é o tema da charge. A gente vê que a senhora está ali, né, desperdiçando água e não se importa com o que o vizinho está ali falando, né? Ele fala que está faltando ali bom senso para ela, tudo. A gente percebe que a crítica da charge, e ao mesmo tempo também o tema, é justamente a falta de consciência que algumas pessoas têm na hora de utilizar a água. Portanto, a alternativa correta é a letra D, a falta de consciência na utilização da água. Questão 9. Mas pelo jeito está faltando muito bom senso, a pontuação causa o efeito de A. Dúvida. B. Humor. C. Entusiasmo. D. Indignação. E. Preocupação. Aqui na questão 9, ele quer saber qual é o efeito que este ponto de exclamação está causando, né? Então a gente percebe que o vizinho ali, quando ele fala, né, com a senhora que está desperdiçando água, que está incomodado, né, que ele não está contente com aquilo, né? E a gente, analisando esse trecho, vê que ele está indignado, né? Ele está revoltado. Então, o efeito do ponto de exclamação, né, é de indignação. Portanto, a alternativa correta é a letra D, indignação. Leia o texto e responda a questão 10. Aquecimento global. O aquecimento global refere-se a um aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Esse fenômeno é associado principalmente às ações antrópicas. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso no campo científico. A principal causa desse problema climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Sob o ponto de vista oficial, o principal órgão responsável pela sistematização e divulgação de estudos relacionados com o aquecimento global é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC. Para o painel, o problema em questão não deve sequer ser motivo de discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprovada a série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano nesse processo. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que o século XX, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi o período mais quente da história desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, pois haverá a elevação de mais 1 grau Celsius, em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius, em um cenário mais pessimista e que apresente maior poluição. Causas do aquecimento global. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul-americano, conforme estudos relacionados com os chamados rios voadores.
Se considerarmos essa dinâmica em termos mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares. Questão 10. Para defender a tese do texto, as práticas humanas estão intensificando o efeito estufa. O autor utiliza o argumento de que a revolução industrial não está relacionada ao aquecimento global. B. O aquecimento global não deve sequer ser motivo de discussão. C. A remoção das áreas verdes provoca um desequilíbrio climático. D. A temperatura do planeta se elevará em mais 4 graus Celsius nesse século. E. A floresta amazônica fornece muita umidade para a atmosfera. Nessa questão, ele quer saber qual é o argumento que o autor usa para defender essa tese que está aqui, entre os travessões. Então, quando a gente volta do texto, a gente encontra um argumento dessa tese, de que as práticas humanas estão intensificando o efeito estufa, aqui nesse trecho que eu grifei, que ele fala que o desmatamento contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, ou seja, que remover a vegetação causa um desequilíbrio climático, ou seja, consequentemente, a alternativa correta é a letra C, em que ele fala que a remoção das áreas verdes provoca um desequilíbrio climático. Só uma observação que aqui desequilíbrio está escrito de maneira incorreta, tá? Aqui é depois, no lugar desse I, é E, desequilíbrio. Apesar que a gente fala desequilíbrio, mas o correto é escrever com um E aqui depois do S. Mas enfim, a alternativa correta é a letra C. A remoção das áreas verdes provoca um desequilíbrio climático. Leia o texto e responda à questão 11. O racismo reforça a violência que existe no Brasil. Laiane Moisés Coelho. O Atlas da Violência 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, divulgou um relatório sobre as taxas de homicídio no país, e os números são assustadores. Segundo os dados, mais de 500 mil de pessoas foram assassinadas nos últimos 10 anos, sendo os negros as principais vítimas dessa barbárie. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem direito à vida, mas, no Brasil, a dignidade humana é garantida apenas para uma parcela da população. A vida aqui tem valor e, se você é negro e ou pobre, a chance de ser morto pelo Estado ou de forma violenta por qualquer cidadão é muito grande. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros diminuiu 6,8%, enquanto a da população negra aumentou 23,1%, verificou o Atlas. Por meio desses números, podemos observar o reflexo do racismo que, infelizmente, está presente no país e interrompe da forma mais brutal a vida de um ser humano. A partir do momento em que um indivíduo é assassinado, sendo retirado dele o direito à vida, o direito de conviver com o próximo e de frequentar os espaços sociais que auxiliam na formação histórica, política, educacional de todo cidadão. Toda a sociedade é atingida de certa forma, assim como a família e amigos. Muitas pessoas tentam justificar a morte de alguém e sempre tem aquele que defende o discurso de bandido bom é bandido morto, mas o olho por olho, dente por dente serve para dizimar a população preta e pobre. Por trás desses discursos existe intolerância, preconceito e falta de amor ao próximo. A última divulgação do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem, constatou que cerca de 726 mil pessoas representam a população prisional no país. Do total, 64% são negros e 75% não iniciaram o ensino médio. A violência nunca foi e nunca será uma ferramenta de melhoria social. Para iniciar uma transformação no Brasil, é preciso, em primeiro lugar, promover um discurso de respeito à diferença, seja ela qual for, e investir na educação. Desta forma, as oportunidades e a preservação da vida serão para todos, independente de cor, raça, condições financeiras, idade e sexo. Questão 11. O racismo reforça a violência que existe no Brasil. O vocábulo indivíduo pode ser substituído por A. Cidadão, B. Violência, C. Sociedade, D. População e divulgação. E nessa questão, ele quer saber qual é a palavra, dentre as 5 alternativas, que substitui indivíduo. Tem um probleminha na elaboração dessa questão, porque a palavra indivíduo deveria estar aqui, no trecho, mas ela não está. Então, assim, caberia até um recurso, pedir para anular e tudo mais,
Só que mesmo assim, tipo, mesmo tendo esse problema na elaboração, dá para responder, dá para resolver, né? É só procurar o sinônimo de indivíduo. E a gente sabe que indivíduo, basicamente, no caso, é uma pessoa, né? Então, eu posso substituir aqui indivíduo por cidadão, porque cidadão também é a mesma coisa que uma pessoa, né? Só que uma pessoa ali de direitos e deveres, etc., na sociedade. Então, eu posso substituir indivíduo por cidadão. Consequentemente, a alternativa correta é a letra A. Leia o texto e responda as questões 12 e 13. Memória de livros. João Ubaldo Ribeiro. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo da de 50, era a orgulhosa capital do Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos, mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis, e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Mas vivíamos bem. Morávamos sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos. E meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa quanto era tipo de geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos long play, já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos. Ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Questão 12. No texto constata-se que A. As personagens eram responsáveis por uma rádio. B. O pai não ouvia nenhum dos discos que comprava. C. A família levava verduras para vender na feira. D. O meio de transporte mais utilizado era o avião. E. As lindas praias ficavam distantes da cidade. Nessa questão, ele quer saber, né, o que dá para constatar pelo texto. É uma questão de informação explícita, né? Basicamente, lendo o texto, se encontra essa informação. Mais especificamente, aqui no finzinho, né, que fala que chegaram os discos, eles tinham a vitrola, o pai comprava as gravações, ou seja, comprava os discos, mas ele não ouvia, mas queria que, assim, os filhos ouvissem e comentassem. Ou seja, o pai não ouvia nenhum dos discos que comprava. Consequentemente, a alternativa correta é a letra B, né? Então, é basicamente só encontrar a alternativa que já estava ali, né? Não escrito com essas palavras, mas já estava escrito ali no texto. Questão 13. O autor do texto faz um recorte de algumas sociedades que não acompanhavam a evolução do tempo e o progresso. Há indícios da presença desses valores em A. As geringonças modernas que surgiam eram desinteressantes. B. As informações chegavam rapidamente às cidades brasileiras. C. Os homens eram os únicos que podiam conduzir automóveis. D. A televisão já estava inserida em todas as residências do país. E. Os jovens já enfrentavam os adultos de forma desrespeitosa. Aqui na questão 13, ele quer saber em qual alternativa está mostrando que o pessoal ali, tipo, não tava assim, tipo, acompanhando o progresso e a evolução. E aí, quando eu falo de progresso e evolução, não necessariamente é de tecnologia. No caso, mais especificamente aqui da questão, é de ações, tá? Quando a gente fala que a sociedade evoluiu, progrediu, pode ter sido em tecnologia? Pode, mas pode ter sido também em ações, em comportamento, em cultura, em modo de pensar. E no caso é assim, né? É esse o ponto dessa questão. Ele fala, ó, que mulheres não usavam calças compridas, nem dirigiam automóveis. E, tipo, para a época deles, né? Se uma mulher aparecesse usando calça comprida, dirigindo automóveis, nossa, era um absurdo, né? E então era uma coisa que elas não faziam. Então só os homens podiam dirigir os carros, né? E pra gente hoje, né, com que a gente vive, em que as mulheres são muito mais autônomas, mais donas de si, dirigem, trabalham, usam calça comprida, né? Em que a gente está tomando essa consciência de que as mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens, né? Que somos todos iguais. Então, na sociedade que a gente vive hoje, em que a gente está cada vez mais progredindo nessa ideia, né? Quando a gente compara com a época, a gente percebe que a sociedade ali não estava ali acompanhando a evolução do tempo e do
progresso, porque naquele lugar que ele está descrevendo não fazia, mas tipo, em outros lugares, né, já poderia estar acontecendo. Então, portanto, esses valores estão presentes aqui na letra C. Leia os textos e responda a questão 14. Texto 1. Ponta de Areia, Milton Nascimento. Ponta de Areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao porto ao mar. Caminho de ferro mandaram arrancar, velho maquinista com seu boné. Lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais. Para moças, flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito, um ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. Texto 2. O trem parou em Caatingas. Apitos, esguichos de vapor, barulho de rodas, chiados, um monstro fumegante, asmático, soltando fumaça e fagulhas. Mas era a vida, o sangue que alimentava aquelas pequenas e doces cidades do sudoeste baiano. Movido a lenha e água, arrastando 5, 6 vagões, levava e trazia gente, notícias, esperança. A morte do trem determinou o urbanicídio do sudoeste, porque, sem a sua janela para o mundo, os jovens fugiram para Salvador, para São Paulo e Rio de Janeiro, deixando pobreza, solidão e saudades nas cidadezinhas poéticas e no coração dos velhos, que não tinham mais para onde ir, nem o que fazer, nem o que ver e nem mesmo o que falar. Para aquelas cidades foi como se alguém roubasse o único brinquedo de uma criança muito pobre. Morreram de tristeza, em troca de coisa nenhuma. Questão 14. A leitura dos textos permite afirmar que a. Os textos 1 e 2 exibem o fim do uso do trem e suas consequências para as pessoas. B. O texto 2 aborda as rodovias de Minas Gerais e o texto 1 aborda as rodovias de Minas Gerais e o texto 2 as ferrovias do Sudeste. C. O texto 1 difere do texto 2 ao tratar do clima bucólico do estado de Minas Gerais. D. Os textos 1 e 2 tratam das relações entre as pessoas e seu local de nascimento. E os textos 1 e 2 demonstram o progresso das linhas férreas do interior brasileiro. Na questão 14, ele quer saber o que dá para afirmar da leitura dos dois textos, né? Uma comparação que ele quer ali. Então, a gente vê que no texto 1, ele diz que caminho de ferro mandaram arrancar, ou seja, tiraram o trem, e as casas ficaram esquecidas, as viúvas nos portais. Essa foi a consequência, né? Do que acontece porque não tinha mais trem ali. Depois, no texto 2, o trem parou em Caatingas, e aí, tipo, no final, consequentemente, morreram de tristeza em troca de coisa nenhuma. Então, a gente percebe que os dois textos estão falando sobre o trem ter parado, né? E quais foram as consequências, o que aconteceu por conta disso. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Os textos 1 e 2 exibem o fim do uso do trem e suas consequências para as pessoas. Leia o texto e responda a questão 15. Eu mudei. Zélia Duncan. Eu mudei. Ah, eu mudei. Ninguém estava olhando. Foi entre o sol e a lua. Eu mudei. Ah, eu mudei. Enquanto o relógio piscava seus olhos na rua, eu mudei foi coisa de sentir depois. De não saber exatamente como foi, entre um choro e um alívio, entre uma dor e um sorriso, entre um inferno e o paraíso, eu mudei. Na pequena distância muda entre dois finos pingos de chuva, eu mudei. Questão 15. Enquanto o relógio piscava seus olhos na rua, a figura de linguagem presente é A. Personificação. B. Metonímia. C. Gradação. D. Assonância. E. Aliteração. Nessa questão, ele quer saber qual é a figura de linguagem desse trecho. Então, vamos pensar o seguinte, ó, ele fala que o relógio piscava, mas relógio não pisca porque relógio é um objeto. Quem pisca, né, é ser humano. Então, quando ele fala que o relógio piscava, ele está dando características de seres humanos ao relógio. Ele está dando características pessoais, de pessoas ao relógio. E a gente chama essa figura de linguagem de personificação, quando se dá características de seres humanos a objetos ou mesmo animais. Portanto, consequentemente, a alternativa é a letra A, personificação. Leia o texto e responda à questão 16. Anjos do mar, Álvares de Azevedo. As ondas são anjos que dormem no mar, que tremem, palpitam, banhados de luz. São anjos que dormem, a rir e sonhar, e em leito de escuma revolvem-se nus. E quando, de noite, vem pálida a lua, seus raios incertos tremer, pratear, e a trança luzente da nuvem flutua, as ondas são anjos que dormem no mar. Questão 16. No verso As ondas são anjos que dormem no mar, há uma figura de linguagem denominada A. Comparação. B. Personificação. C. Metonímia. D. Metáfora. E. Antítese. Nessa questão, ele quer saber qual é a figura de linguagem que tem
no trecho. Ele diz que as ondas são anjos, né? Mas não é porque as ondas sejam anjos de verdade. Ele está ali estabelecendo uma relação de proximidade entre esses dois termos. Então, né, ele está, de certa forma, comparando as ondas com os anjos? Está, mas não é a alternativa A, não é comparação. Porque para ser comparação tem que ter a palavra como, ou conforme, ou parecido, algo do tipo ali. Então, ele não está dizendo que as ondas são como anjos, ou que as ondas parecem com anjos. Se ele estivesse fazendo isso, seria uma comparação, mas ele não está. Então, não é comparação. Mas ainda assim, ele estabelece essa relação de proximidade ali entre ondas e anjos. Quando ele faz isso, mas sem utilizar essas palavras como, por exemplo, como, conforme, parece, entre outras palavras, a gente chama de metáfora, né? Então, essa é a figura de linguagem. Portanto, a alternativa correta é a letra D, metáfora. Bom, com isso nós terminamos a correção dessa AP. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, se ele foi útil, compartilha com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder as novidades que sempre estão saindo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!